Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo do nosso canal. E hoje nós vamos estar falando sobre o LVBI 11, né? Um dos excelentes fundos imobiliários do segmento de logística, né? Que acabou de soltar o seu relatório gerencial, né? E peço para você que acompanhe aqui o nosso canal, mas ainda não é seguidor, que possa seguir o nosso canal todos os dias. Nós produzimos conteúdos sobre fundos imobiliários, né? Mas também está livre para você comentar, para você curtir, para também você fazer sugestões no intuito de nós melhorarmos o nosso conteúdo, certo? Então, nessa sexta-feira está na casa dos R$ 118,54, né? Está muito longe da sua cotação mínima, que é de R$ 95,29, né? Está próximo da sua cotação máxima, R$ 119,60, entregando um excelente dividendo de 8,59, que é um dividendo bem alto, né? Está acima de 10, mas é por causa da valorização dele que foi de 24,26%, ou seja, quem comprou LVBI 11 está na carteira com a valorização de ação. Então, ele está pagando 10% de dividendo. É porque a cota se valorizou. E quando a cota se valoriza, ela se valoriza mais rápido do que o provento, do que o dividendo que você recebe uma vez no mês. E já a cotação, ela sobe e desce todo dia, né? Então acabou aí nos últimos 12 meses se valorizando 24,25%, uma valorização de ação com fundo imobiliário e ação boa, né? Se nós formos ver aqui o relatório gerencial dele, né, trazendo aqui as principais informações dele, né, está compartilhando aqui com vocês, né? Ele tem um patrimônio líquido de 1,6 bilhões, né? Tem um excelente valor patrimonial por cota de R$ 116,88, o que é grande, né? Se nós olharmos que a maioria dos fundos imobiliários, o valor patrimonial por cota fica entre 105, 106, 110, aqui é 116, né? Excelente, tem uma boa base de cotistas, 110 mil cotistas. Se você tem um fundo imobiliário, mais de R$ 100 a cota, e ele tem mais de 100 mil investidores, isso é um excelente sinal, né? Um excelente sinal, muito bom de que o fundo está performando muito bem, né? Seu último dividendo 90 centavos, né? O dividend yield dá 9,2, né? Só de reserva acumulada por cota, guardado que ele tem R$ 1,12, né? Ou seja, muito bom. Se nós formos ver a performance dele, né, do ponto de vista quando comparado com o IFIX, né, que ele foi 72%, né, de performance, já o IFIX foi 47% e o CDI, né, a renda fixa, foi só 46,6%, ou seja, está performando muito bem, né? O dividend yield, evidentemente, proporcionalmente, ele caiu, né? Não é porque ele pague menos, mas porque a cota ela se valorizou, né? Se nós observarmos o número de cotista vem subindo a cada mês, né? Entre janeiro e fevereiro subiram mais 6 mil cotistas, o que é um bom número, né? Se nós olharmos o preço, ele vem mais ou menos ali na casa se aproximando da casa dos R$ 120, né? O volume médio diário de negociações subiu muito no final do ano, sofreu uma pequena queda em janeiro, que é normal, porque nesse período é normal o volume reduzir bastante, porque tem PTU, tem escola, ou seja, quem é pai, quem tem família, tem várias responsabilidades, né? E é um mês bem pesado, então é normal o volume de negociação cair, né? E para quem tem caixa,
foi uma ótima oportunidade para comprar. É tanto que quando passou janeiro, fevereiro, né, já no final de fevereiro, já subiu. Por quê? Muita gente já adiantou IPTU, muita gente já adiantou IPVA, muita gente já adiantou matrícula das crianças na escola, ou seja, muita gente já conseguiu adiantar muita coisa, então já sobrou um dinheirinho, né? Se nós olharmos para os imóveis, né, uma informação muito importante sobre esse fundo imobiliário, no caso específico, a maioria dos imóveis ele tem 100% desses fundos. A única exceção é o Aratu, que ele tem somente 70%. Do ponto de vista de vacância física, somente o Itapevi com 10%. Evidentemente, isso vai impactar na vacância financeira, né, que também de 10%. E o prazo médio remanescente gigantesco, né? Extrema tem 45, já Mauá tem 142, né? Ou seja, muito grande. Aratu 49, né? SBC 140 meses, ou seja, um prazo muito longo. E por que ele é importante? Porque o Aratu é responsável por 28% das receitas, né? O SBC 28% das receitas, o Aratu é 21%, né? E o Extrema é 17%, né? Então você que gosta do LVBI 11 tem que ficar de olho principalmente nesses imóveis. Todos excelentes imóveis, né? Nós não temos o que discutir, muito bons os imóveis. Se nós olharmos a locação por região, mais de 50% está naquele raio de 30 quilômetros de São Paulo, que garante uma excelente localização. O VBI, assim como todo o portfólio dos seus diferentes fundos imobiliários, LVBI, PVBI, todos são imóveis classe A, né? 97% dos imóveis são classe A, somente 3% são classe B, ou seja, imóveis de excelente qualidade, por isso que ele está se aproximando da cotação máxima, né? Como nós já falamos, Extremas, SBC e Aratu são os principais responsáveis pela receita. Essa receita é dominada principalmente pelo setor logístico, automobilístico, e-commerce e varejo. O varejo vai se beneficiar muito agora com a subida da inflação. Se nós olharmos para o inquilino, seus maiores inquilinos, Scania, né? Amazon, Ambev, tem uma posição grande em Americanas, mas está tudo legal, não tem nenhum tipo de problema. Boa parte dos seus contratos meio a meio, né, 48% típico, ou seja, contratos menos de 10 anos, e 48% atípico, contratos mais de 10 anos, ou seja, carteira de galpão logístico é sempre bem equilibrada. Do ponto de vista de alocação por indexador, 68% IPCA, é bom, né, que esse IPCA é sempre positivo, e tem 27% em GPM. GPM varia mais, tem período que GPM é negativo. Do ponto de vista de reajuste dos contratos, a maioria em janeiro, em junho e julho. Então, meses aí bem importante para você ficar de olho se o dividendo vai subir ou não, né? Os vencimentos de contrato, a maioria, né, depois de 2030, que faz você investidor ficar tranquilo. Revisional, 36% dos contratos vão estar sendo revisados esse ano, né? O que pode significar mais dividendo para colocar esses imóveis a preço de mercado, ou muitas vezes uma negociação, né, dependendo da localização do imóvel, para reduzir. A gente precisa aguardar. E 42% somente depois de 2030. Histórico de vacância física, 1%, né? Ou seja, quase insignificante, né? Bem baixo, mas muito baixa mesmo. Se nós olharmos a receita, né? Receita potencial 97 centavos, a vacância reduz esse potencial em 1 centavo. Entretanto, existem carências e rendimentos que vão render 43 centavos e 31 centavos. Multas e adimplências não tem,
o que tem uma receita de locação de 1,70, né? Essa receita de locação vai ser a receita imobiliária, mas nós temos, por outro lado, algumas despesas imobiliárias, despesas financeiras, despesas operacionais e principalmente uma excelente reserva de lucro. Esse fundo é para estar pagando mais dividendo, mas ele está juntando 68 centavos para construir uma reserva de lucro. Isso é muito bom lá na frente, porque vai ter essa reserva guardada junto com provavelmente uma nova emissão que ele vai fazer, ele vai ter capital suficiente para fazer aquisições de excelentes imóveis, que é a característica do VBI, que administra PVBI e LVBI, né? Sempre excelentes imóveis, fique de olho, né? PVBI é do segmento de lajes corporativas e foi o primeiro que se recuperou por causa da excelente localização dos imóveis, né? Uma receita imobiliária mais de 24 milhões, né? Despesas de 1,5 milhões, o que trouxe aí uma excelente reserva de lucro, né? Com consequentemente 90 centavos aí de dividendo, ou seja, o fundo vem performando muito bem. Como todo fundo que existe, né, ele possui uma pequena alavancagem, né? Tem aí um saldo devedor de 14,2 milhões na Aratu, SBC, que é responsável por 28% da receita do fundo, tem aí uma dívida de 50 milhões, né, a título de IPCA mais 7,5, está bem acima do mercado, né, o mercado está pagando 5,6 nos títulos públicos, né, está quase 2% a mais, e o SBC segunda série, né, um IPCA aí de 40 milhões, né, IPCA mais 7,55 ao ano, ou seja, está 2 dígitos a mais do que é oferecida aí pela renda fixa, né? Se nós voltarmos lá no fundo em si, o fundo está muito saudável, né? Valor patrimonial por cota de R$ 116,88, se encontra acima do seu preço sobre o valor patrimonial, provavelmente vai fazer uma nova emissão. Tem de caixa 43 milhões, lembra que ele sempre tem uma reserva e essa reserva vem crescendo. O dividend yield tem uma taxa de crescimento de 9,19, muito acima do mercado. Tem um valor de caixa de 2,63, né, de crescimento. Tem uma excelente base cotista de 110.042. E a informação muito importante é que os rendimentos desse ano, todos os 3 primeiros meses do ano, têm sido superior ao ano passado, né? Janeiro do ano passado foi 75 centavos, esse ano foi R$ 1,05 no mês de janeiro. Ano passado, no mês de fevereiro, foi 72, esse ano já foi para 90. Ano passado foi 75, esse ano já foi 90. Ou seja, o dividendo cresce a uma taxa de 9,19%. Ou seja, uma taxa de crescimento muito bom. Isso médio nos últimos 3 anos, né? E é justamente o que está acontecendo. Ó. A cada ano ele vai pagando aí dividendos maiores, né? O que torna um excelente fundo. Tá aqui, ó, tá vendo? 2021 pagou mais do que 2020, 2022 já pagou mais do que 2021 e 2023 já pagou mais do que 2022. E se nós olharmos 2024 comparado a 2023, ele já vem pagando mais, né? Ou seja, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter que o dividendo de 2024 já vai ser maior do que 2023, ou seja, um excelente fundo imobiliário que ele estava bastante descontado e muita gente não comprou, né? Um bom fundo, um excelente fundo. Espero que vocês gostem do conteúdo que é produzido aqui. Um abração para todos vocês, que Deus abençoe todos vocês e até o próximo conteúdo aqui do nosso canal, onde nós trazemos as principais notícias sobre os fundos imobiliários.